Fala rapaziada, beleza? É o seguinte, esse vídeo aqui vai se dividir em 3 partes. Primeiramente eu vou falar de quem? Quem? Esse treinador aí, piada, que só vive se envolvendo em polêmica. Seguinte, Renato Paiva, mais uma vez, se envolvendo em polêmica em um clube que ele passa. Vamos ver aqui, ó. Ontem a Transferência 24 Horas postou nos stories, informação aqui do GE, John Ignacio, que é o seguinte. Vamos ler aqui. John Textor ficou irritado com a postura do Botafogo na partida contra o Palmeiras e decidiu demitir Renato Paiva. O empresário fez um discurso defendendo o estilo de jogo propositivo. Ou seja, certíssimo, né? Certíssimo. Vamos lá, galera. Alguém ainda defende retranca no futebol? Estilo de jogo mais defensivo? Você ficar só atrás do jogo todo, esperando uma bola? Você ficar só ali esperando o adversário para sair no contra-ataque? Todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ter a bola, todo mundo quer atacar, botar pressão. Só que é o seguinte, eu fiquei assim surpreso quando li isso aqui, porque, inclusive eu tô vendo o torcedor do Botafogo falando que Paiva era defensivo, mas aqui no Bahia ele era oposto, tá ligado? Aqui no Bahia ele era oposto, e isso era justamente o problema. Sabe por quê? Porque o City tem esse modelo de jogo ofensivo, beleza. Só que na época o Bahia não tinha elenco para isso. O Bahia não tinha elenco para jogar para frente, para pressionar o adversário, para controlar a bola, porque o time era limitado. E ele ficava querendo jogar para frente, botar pressão, tocar passe, e não tava dando certo. E por isso a gente tava brigando para não cair. Inclusive, quando o Rogério Ceni chega, ele fala, olha, eu vou fazer o que dá aqui pra gente escapar do rebaixamento. E o que eu tenho que fazer agora é ganhar os jogos, não é jogar bonito. Eu gosto de jogar bonito, claro. E ele faz isso, ele joga do jeito que dava lá, reativo mesmo, ganhou os jogos, escapou do rebaixamento, e depois, no ano seguinte, foi que ele implementou o modelo propositivo. Só que Paiva aqui era o treinador justamente ofensivo. Ele falava, não, eu não sou covarde, eu sou um treinador que vou pra frente. Tem entrevista dele antes do Bahia falando isso. Não, eu gosto da ideia de jogo propositivo, é por isso que o City contratou. Então quando eu li isso aqui, eu fiquei surpreso. Porque pra mim, a visão que eu tenho de Paiva é aquele treinador propositivo. Beleza? Só que agora eu quero tocar nesse outro ponto aqui, ó. Paiva acredita que foi demitido do Botafogo por não ter aceitado interferências de John Textor nas escalações. E aí é o seguinte, você torcedor do Botafogo aí que tá assistindo, ele sempre foi assim, tá? Todo clube que esse rapaz sai, ele sai jogando a culpa em todo mundo, mas menos nele. Não, o Botafogo tava mal no Brasileirão, passou dificuldade na Libertadores, foi totalmente retranqueiro contra o Palmeiras, mas a culpa não é dele. A culpa não é dele, a culpa é da torcida, a culpa é de John Textor, que tentou interferir na escalação, a culpa é do relvado, a culpa é de todo mundo, menos dele. Vamos lá. Quando ele saiu do Leão do México, os torcedores do Leão tentaram alertar a gente. Em pouco tempo ele vai sair falando que vocês não entendem nada de futebol, ele é um gênio, vai brigar com todo mundo. E ele só não saiu em pouco tempo por causa do City, né, que não demite treinador. E ele só saiu porque ele pediu para sair, diga-se de passagem. E aí, aqui no Bahia, você, torcedor do Botafogo, que não sabe ou não se lembra, ele saiu daqui brigando com um jornalista, com Baraúna, tome cuidado com o tal do Baraúna. Quem não lembra da coletiva dele? Falando que Baraúna não prestava, que Baraúna estava chamando ele de covarde e de malcriado. Só que covarde que o Baraúna estava querendo falar era como ele tinha agido num jogo. Que ele agiu exatamente como ele agiu contra o Palmeiras, ficou para trás. Só que ele é português, ele é literal. E os portugueses são arrogantes. Então ele entendeu como se fosse pessoal para ele. Aí ele falou, não, cuidado com o tal do Baraúna, o jornalista péssimo. E aí quem não lembra dessa briga dele com o Baraúna? Então ele saiu daqui brigado com o jornalista e saiu daqui brigado com o torcedor. Ele saiu daqui com o torcedor botando um cartaz para ele de burro. Já mostrei aqui várias vezes no canal. Vou botar de novo aí em tela para vocês. Coreia de burro, fora Paiva. E o Bahia na época fez uma nota falando que, reproduzindo uma fala dele, dizendo que tudo tem limite e que o respeito foi invadido, que ali passou dos limites. Mas ele falou no podcast recentemente que não foi por isso que ele quis sair. Aí eu já não entendo mais nada. Mas é um treinador controverso, um treinador arrogante, entendeu? É um treinador que sai brigado, todo clube ele sai brigado, meu irmão. Ele saiu do Leão brigado com a diretoria toda, entendeu? Então isso aqui pra mim não é novidade. Isso aqui pra mim é como o Paiva é. E outra, tem uma coletiva dele aqui no Bahia que ele fala, não, eu tenho minhas ideias, mas eu tenho que me adaptar às ideias do grupo. Não, é o grupo City. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, é o grupo City. Eles é que estão errados, eles é que mandam jogar pra frente, não sou eu. Então é o City, ou seja, sempre ele distribui a responsabilidade que é dele para os outros. Então é um treinador arrogante, sempre foi assim, tá?
E vocês estão se livrando de uma bomba. Torcedores do Botafogo, vocês estão se livrando de uma bomba, tá? Mas agora, régua passada em Renato Paiva, eu quero falar da contratação em definitivo agora de Kaique pelo Bahia. Seguinte, Bahia anuncia a contratação em definitivo do atacante Kaique. O jogador de 22 anos estava emprestado ao clube pelo Manchester City. E aí, vamos terminar de ler a matéria aqui. Seguinte, Bahia anunciou nessa segunda-feira a aquisição em definitivo do atacante Kaique, que estava no clube por empréstimo do Manchester City. O jogador de 22 anos assinou um vínculo com o esquadrão até o fim de 2029. Vamos continuar lendo aqui. Kaique está na segunda passagem pelo Bahia, iniciada em fevereiro deste ano. Desde então, o atacante disputou 20 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Em 2023, na primeira passagem pelo Bahia, Kaique fez 28 jogos pelo Bahia, com 4 gols e 5 assistências. No geral, Kaique soma 48 partidas, com 6 gols marcados e 9 assistências, e os títulos baianos de 23 e 25. Aí é o seguinte, o Kaique, ele tá na segunda passagem pelo Bahia, como foi dito na matéria. Ele chega em 2023, uma das contratações do Grupo City, por empréstimo lá do time da Bélgica. E aí ele foi importante pelo Bahia, um jogador de muita habilidade, muito veloz, tem um drible absurdo. Ele que é cria de Xerém, e ele tava no sub-20 do Manchester City, ficou lá um tempão, do Grupo City, né? Só que não estava sendo bem utilizado. Aí em 2023 o City chegou e falou, não, manda pro Bahia, que lá ele vai se desenvolver. E de fato, 2023 pelo Bahia tem 18 jogos, 3 gols, 3 assistências. Interesse não são números absurdos, são números ok. Só que, por que o Kaique é tão querido pela torcida? Por essa característica dele. E porque ele não teve chance em 23 de mostrar seu potencial total, porque ele se machucou. E aí foi se recuperar de volta lá no City. Veio por empréstimo, agora tem um novo empréstimo e agora finalmente foi contratado em definitivo até 2029, porque o City não pretende mais contar com o jogador. Na Europa a carreira dele meio que deu uma flopada, né? E também as contusões prejudicaram ele. Aqui no Bahia, esse ano ele tem 20 jogos, 2 gols, 2 assistências. Não é muito titular, 621 minutos jogados, mas o Kaique é conhecido como herói improvável. Por quê? Ele fica no banco e aí muitas vezes ele entra ali no Bavi. 2023 ele entra no Bavi no segundo tempo e ele decide 1-0. E esse ano ele entrou no Bavi no finalzinho ali e matou o título, 1-1, Vitória e Bahia. A ida tinha sido 2-0. Então ele é meio que um herói improvável, né? E ele é muito habilidoso, tem muito potencial de evolução. Ainda não se mostrou tanto no Bahia, somando as duas passagens, pelo fator contusão, como eu falei. Mas é um cara que tem muito potencial e acho que vai agregar muito pro nosso time. Então eu sou super a favor da contratação de Kaique. Ele que veio agora na segunda passagem para repor Biel. Biel que não foi muito bem lá no esporte, né? Tá saindo, pelo visto tá de volta pro Brasil aí brevemente. Já tá sendo alvo de vários clubes brasileiros. São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo. E o Kaique veio para suprir, eu acho que é uma boa reposição. E eu acho que vai ajudar muita gente no decorrer da temporada. Vamos agora para a última informação desse vídeo, que é do Fortaleza. Fortaleza tem conversas avançadas pela contratação do atacante Adam Barreiro, em negócio que pode chegar a 3,5 milhões de dólares, de 19 milhões de reais. O paraguai de 28 anos pertence ao River Plate e está atuando no Al Rayyan do Catar. O bicho estava no Catar. Mano. Mas a gente não pode julgar. Vamos ver os números dele aqui. Adam Barreiro, lá no Catar, ele tem 13 jogos. Aí 10 foram pela Liga Qatari e 3 pela Champions da Ásia. Ele tem 3 gols, uma assistência. Ok. E aí 2024, que foi outra temporada, 36 jogos, 7 gols, uma assistência. Os números do cara são bons. Eu tava julgando aqui, mas o número dos caras são bons. 23 também, 47 jogos, 18 gols, 2 assistências. Mais uma perfil de contratação do mercado sul-americano que o Fortaleza ama fazer. Os caras estão contratando o campeonato argentino todo, meu irmão. Os caras estão pegando geral lá e trazendo pra cá. Aqui é um jogador um pouco mais velho, né? 20 milhões. Não sei se vale tanto a pena investimento, mas pelo menos ele tem menos de 30. Talvez no futuro o Fortaleza possa vender. Olha, cara, pelos números dele, eu acho que até uma boa contratação. Ele foi bem no campeonato argentino. Não é que ele foi bem no campeonato Qatari. O campeonato argentino tem sua qualidade ali. E aí no campeonato Qatari não tem números tão bons aqui. Não sei se ele foi tão utilizado. Mas eu acho que é uma boa contratação do Fortaleza, analisando os números, tá? Chega ali, talvez se brigar pela titularidade, mas não espere que ele vai ser titular logo de cara, até porque a gente tem que ter um estudo maior do jogador, tem que ver como é que ele vai render, como é que ele vai jogar no Fortaleza, né? E aí, vamos embora ver. Eu acho que é mais um perfil de contratação do mercado sul-americano, eu gosto desse tipo de perfil, e é aguardar para ver. Não tenho todo o conhecimento do jogador, mas pelos números, eu acho uma boa contratação do Fortaleza. Só vamos ver se esse investimento de 20 milhões realmente vai valer a pena. Aí é aguardar para ver, tá? Enfim, galera, esse foi o vídeo falando de Paiva, falando das contratações aí do Bahia, do Fortaleza, dos times do Nordeste. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve pra gente ver até a meta de 100 inscritos.
E também compartilha, que é muito importante, comenta aí o que você achou e deixa seu like para dar moral aqui pro YouTube recomendar o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, beleza? É nóis, fui!